Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar o robô do gradiente linear quantitativo. A gente começou esse assunto na semana passada, né? Se vocês se lembram, na semana passada no Robocast a gente mostrou um indicador, né, de regressão de segundo grau feito para o MetaTrader. Tá? Na verdade, a gente mostrou dois indicadores. Um no Profit, de regressão linear, ou seja, regressão de primeiro grau, e um para o MetaTrader, que era uma regressão de segundo grau, né? Que ele montava aquelas curvas bonitas que pareciam um mapa de preço na tela. Tudo bem. Conforme a gente prometeu, nessa semana, né, nós vamos começar, e essa semana vai ser específica para a estratégia de dólar, tá? Que é uma estratégia que já está rodando há algum tempo, eu já estou fazendo teste nela, ela já está validada. Então nós vamos fazer esse procedimento com muita calma. Tá? Então o robô ele já está disponível para que vocês já possam adquirir a licença, começar a fazer teste, etc. e tal, mas no momento eu recomendo que a gente comece com o dólar. Outros estudos já estão rodando em paralelo para mini índice, para ações, para forex, só que não vamos passar, né, a carroça na frente, vamos testar, vamos validar, é isso que eu estou fazendo, com bastante calma, e a cada semana a gente vai atualizando e deixando novos setups, aí, novas ideias para vocês. Tá? Então, primeira coisa, para quem já quiser acessar, estou mostrando aqui o meu site, o yklrobots.com.br. Se vocês navegarem aqui no site, já está aqui disponível o robô Gradiente Linear Quant. Esse é o nome dele. É esse robô que vocês estão vendo aqui. Vou até clicar nele para entrar. Então esse é o procedimento, para quem já conhece, entra, navega, dá para baixar toda a documentação do robô, tudo pelo site. Tá? E aí a novidade, eu ia deixar até para o final dessa live, mas já vou até falar agora, já que vocês estão vendo aqui no site, a novidade é que para qualquer período selecionado, vocês podem ver aqui, como é uma inauguração desse robô, é uma estratégia nova, e muitas pessoas às vezes ficam pedindo, mas tem robô de demonstração tal. Eu não trabalho com robô de demonstração, vocês já sabem disso. Eu já tentei fazer isso, vem um monte de gente, um monte de curioso que acaba não agregando valor. Tá? Então eu prefiro que, se você realmente for interessado na estratégia, que é isso que eu estou fazendo aqui, estudando 50%, isso só vai ser válido para esses primeiros meses, primeiro mês, para que realmente as pessoas interessadas em descobrir estratégia, em estudar e etc., obviamente vão ter ganhos com isso, elas invistam uma quantia nem que seja mínima. Tá? Por isso que eu estou abaixando aqui, no caso, eu não quero investir muito, eu não sei se a estratégia é boa ou não, tal, tem um pouco de teoria aqui, beleza. Pega ali um mês, como eu estou mostrando aqui na tela, um mês você não vai investir praticamente nada, em um dia, 2 dias no máximo de trades você já vai ter esse valor retornado para você. Tá? A estratégia é muito boa. Vocês vão ver aqui os backtests que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Tá? Então é essa a novidade que eu estou fazendo aqui. Quem realmente quiser investir, quiser estudar, aproveita esse primeiro mês que tem 50% de desconto. Tá? Depois, obviamente, o preço vai voltar à normalidade, né? Porque aí a estratégia já vai estar bastante estudada, bastante validada e vamos voltar à normalidade geral. Então aqui no site vocês já conhecem, a gente coloca qualquer estratégia, os filtros, né? Então aqui, por exemplo, tem todo o comentário. Então nesse momento estou deixando bastante claro que nós vamos trabalhar com o WDO, o mini dólar. Então primeira coisa, não vamos sair feito louco botando em qualquer ativo porque a gente não tem dados estatísticos e nem validações suficientes. Vocês podem ajudar nesse estudo? Claro que podem. O robô ele vai travar? Não vai travar. Ele vai aceitar qualquer ativo que você colocar. Então você pode estudar. Inclusive, comprar o robô não é só você comprar para executar, você compra para fazer backtest, você compra para estudar outros ativos, você compra para colocar em outros mercados. Você pode colocar esse robô no Forex se você quiser e também vai ser o nosso objetivo. Nós vamos estudar pares de moedas no Forex que vão ser bons também para essa estratégia. Tá? Então, no momento, eu não vou recomendar nenhum setup lá porque eu também preciso validar, preciso estudar. Tá? Então, é isso aqui no dólar. Testes foram muito bons em 3, 6 e 12 minutos, que é isso que eu estou mostrando aqui, tá? E operações sempre day trade, ninguém vai ficar posicionado, ninguém vai dormir, nada disso.
E diferentemente das outras estratégias quantitativas, que a gente já conversou aqui nesse canal, essa é uma estratégia que só depende do ativo em questão. Então, no caso, é o dólar e ele mesmo. Ele não vai estar olhando dólar versus mini índice, nada disso, é só o dólar, tá bom? Então, cuidado, porque aqueles que são mais conservadores ou aqueles que são mais, digamos, contidos, eu não recomendo essa estratégia. Eu vou ser bem honesto, bem sincero. É uma estratégia de gradiente linear. Então, já expliquei no vídeo passado e a gente vai olhar aqui através de um backtest como que isso funciona. Gradiente linear, em posições de mercado ou em regiões, vamos falar assim, de mercado, em que a gente sabe que existe uma probabilidade enorme do trade ser, digamos, a nosso favor. Só que vocês sabem que mercado de renda variável, a gente não pode, né, assumir nada. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca linhas de gradiente linear nessa região. Então, se o preço do mercado acabar correndo contra, esse robô, dependendo da configuração de cada um, ele vai colocando mais e mais e mais contratos. Não necessariamente vai dobrar a mão, isso depende muito da configuração. Pode colocar o mesmo lote, dobrar o lote 50% maior, enfim, para cada linha. Justamente porque para pegar esse retorno do mercado. Tá? Isso ocasiona o quê? A alavancagem. Talvez você vai ficar posicionado em vários contratos abertos naquele momento de estresse no mercado. Então você tem que estar preparado para isso. Por isso que essa estratégia, eu recomendo aqui, é um trader já de moderado para agressivo, que vai ter uma margenzinha ali guardada, tá? Para operar esse gradiente linear, obviamente que a gente tem que deixar uma margem com folga ali, não vou pegar só R$ 1.000 e vou usar isso aqui. Então quem tem 1.000, 2.000 não vai conseguir fazer gradiente linear. Não recomendo. Nem adianta continuar assistindo aqui esse vídeo. Tá? Eu criei aqui até propositalmente uma estratégia com esse mesmo robô sem o gradiente linear para vocês verem que ela é lucrativa sim ao longo do tempo, mas os resultados ficam muito, muito, muito piores do que você usar um gradiente linear. Tá? Então, primeira recomendação aqui, ó, vou até clicar aqui, ó. Se você quiser utilizar o gradiente linear, eu estou recomendando R$ 10.000 destinados ali na sua corretora para essa estratégia. Para qualquer dos sets que a gente está colocando aqui, nos 3 minutos, 6 minutos ou 12 minutos. Para que você realmente não fique ali suando, né, com problema de imagem, etc e tal. Porque você tenha dinheiro suficiente caso o robô aumente, ali coloque mais contratos do que você está imaginando. Se você for operar sem o gradiente linear, que aí eu vou mostrar também essa estratégia, eu recomendo 2.000 por contrato de dólar. Tá? Para deixar uma margem bem, bem grande mesmo. Tá bom? E aí todas as recomendações seguem, VPS dedicada, você vai colocar, vai instalar o seu MetaTrader numa VPS aqui no Brasil, tem que atentar para que o ping seja menor que milissegundos. Recomendo corretoras que tenham MetaTrader DMA4, se possível, porque aí você passa no ponto, ele vai executar certinho. Tá? Então, quanto mais preciso você for nesse termo de infraestrutura, melhor vai ser o seu resultado. Tá bom? Então, esse é o site. Agora nós vamos mostrar aqui o robô e explicar um pouquinho dessa estratégia. Nós não vamos entrar em todos os aspectos, em todas as minúcias, porque fica muito complexo para um vídeo inaugural. Por quê? Porque eu quero aproveitar e mostrar um backtest para vocês entenderem essa estratégia. Acho que é importante entender essa estratégia através de um backtest. Tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui o meu MetaTrader. Vocês podem estar vendo aqui, né? Eu estou com um robô aqui posicionado. Então, vamos lá. Vamos começar a desenhar aqui para a gente poder entender algumas coisas. Tá? Eu estou com esse robô, que está posicionado no meu WDO V23. Então o robô ele precisa estar no ativo em questão. Diferentemente de outros robôs que ele vai achar automaticamente o ativo, etc. Não, esse robô precisa estar no ativo vigente. Se você não colocar o ativo vigente, o robô não vai funcionar. Então você tem que puxar o ativo vigente para o gráfico e aí sim instanciar esse robô. Tá? O robô então é o YKLGL Quant, que vocês estão vendo aqui. Tá? E esse é um setup que eu estava utilizando no M12, tá aqui, ó, nos 12 minutos do dólar.
É um setup que ficou rodando aí acho que uma semana e pouquinho, e olha quanto que ele rendeu. Tá? Um setup até conservador, rendeu mais de R$ 500, fazendo um trade total de 38 contratos de dólar. Lembrando que isso é a abertura e o fechamento. Então, na verdade, os trades foram com a metade disso. Tá bom? Então, assim, para gerar R$ 500 de uma maneira até mais tranquila, que vocês vão ver, acho que foi um trade, foram trades bem eficientes, digamos assim. Tá bom? Então, o que, que esse indicador faz, né? Na verdade, o que esse robô faz? Ele olha, né? Tá vendo que quando ele plota aqui, ele está plotando essas linhas, esse indicador que eu já mostrei no vídeo do Robocast da semana passada, que eu chamei ele de Maps ou mapa, né? Só recapitulando, ele tem essa linhazinha central aqui, ó, que quando sobe o preço está em verde, quando desce ele fica em vermelho, que é o preço justo do mercado, que é a curva de retorno, né, que é feito através de uma regressão de segundo grau, considerando todos os fechamentos, né, desses candles. Então, toma um candle de 12 minutos, tem, né, os fechamentos aqui, tá bom? Então, ele sabe que, segundo essa regressão, essa linha deveria ser o preço justo no mercado. Então, o que acontece nessa estratégia? Se o preço está muito acima, a gente entende que aqui tem que abrir ordens de venda, porque a gente sabe que vai voltar um pouco, não necessariamente para a média, mas vai voltar um pouco. E se o preço estiver aqui embaixo, a gente coloca ordens de compra, porque o preço tende a voltar um pouco para cima, não necessariamente para a média. Essa é a estratégia macro, é aqui que entra a parte quantitativa. A gente não vai ficar abrindo gradiente linear, vou até limpar aqui, a gente não vai ficar abrindo gradiente linear em qualquer ponto. Então, por exemplo, o preço está aqui, vamos supor, ó, vou até pintar de azulzinho, o preço está aqui, eu vou ficar abrindo gradiente linear aqui? Não. Por quê? Porque eu estou próximo à região justa, a região onde o preço está ok, é um equilíbrio de mercado entre compradores e vendedores, segundo essa regressão. Então, estou me arriscando muito se eu abrir gradientes aqui. Mas, se o preço chega, por exemplo, aqui, eu posso abrir vários gradientes aqui, ó, tentando vendas. Que por mais que o mercado faça isso, ó, ele vem, vamos ver que ele estoura aqui, estoura, mas uma hora ele vai acabar voltando, né? E aí ele vem o quê? Para baixo e você tem o gain dessa operação. E o gradiente linear, ele pode ser feito de várias maneiras, por isso que esse robô tem muitos parâmetros, né, para a gente setar, a gente não vai esgotar tudo isso aqui. Então você pode colocar, digamos assim, a cada linha de gradiente linear aqui, digamos, cada nível aqui, você pode colocar o mesmo número de lotes. Então eu abro com um mini contrato, aqui mais um, aqui mais um, aqui mais um, aqui mais um. Só que entenda que essas estratégias você acaba colocando menos contratos em jogo. Só que se o mercado faz isso, e você já tem contrato desde aqui de baixo, dificilmente com um contrato, ou sem aumentar nada o número de contratos, você vai conseguir ter gain se o mercado voltar um pouquinho só. Lembra que o mercado ele não vai vir e vai voltar lá para baixo de novo. Às vezes volta, às vezes não. A gente sabe que em momentos de estresse ele vem e volta um pouco, como se fosse um Fibonacci da vida. Nessa volta um pouco, porque imagina que se o mercado fizer isso, o que vai acontecer com a nossa curva aqui, com o nosso MAPS? Lembra que ela é dinâmica. A gente explicou isso no vídeo passado. Então, vou desenhar o MAPS aqui. O MAPS, se o mercado for subindo, essa linha do MAPS, ela vem subindo junto, fazendo uma curva aqui junto. Aí o mercado volta, ela vem para cá. Então, todo esse MAPS, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele não vai mais ficar aqui embaixo. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Certo? Então, se o mercado, nesse momento, ele fizer isso e voltar, onde que vai estar a nova média? Lá em cima. Essa é a explicação. Ele não vem mais para essa média de aqui de baixo. A média, o preço justo do mercado, já foi atualizado. Por isso que nos estudos, nos backtests, na percepção de mercado que a gente tem, um dos melhores gradientes linear é você abre hoje, né, nesse momento o estresse do mercado está aqui. O mercado está indo contra você, você vai abrindo gradientes lineares com pequenos aumentos, nem que for
ponto alguma coisa de aumento. Um contrato aí vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5. Quando você estiver aqui e voltar somente isso, esse tanto aqui que você já andou, com o número de contratos que você já está lá em cima, já é o suficiente para você ter o gain dessa operação. E aí o robô encerra todas as operações, desde a primeira lá de baixo, com gain, ou seja, o resultado total, acumulado de todas essas posições. É isso que a gente está falando. Mas isso é um estresse, ou seja, você está já posicionado numa região que tem uma chance absurda de voltar, mas o mercado foi contra ainda você. Então você está vendo o indicador formar uma nova curva ali, já que ele é dinâmico, né? Ele vai ter outras regiões de estresse e você vai estar colocando mais linhas, mais que é o gradiente linear, você vai estar abrindo mais posições para que o mercado atinja aquele ponto, volte um pouquinho gain. Lembrando que cada linha do gradiente linear, ele vai ter o seu take profit. Pensa que é um valorzinho em pontos ali. Vai, 2 pontos, vamos supor assim, de dólar, vai. Coisa pequena. Ele vai ali atingir o ponto, aí ele sobe de novo. Ou seja, se o mercado fica enroscando numa região, que é o que eu expliquei também na aula passada, você vem, abre a posição de venda, ganha. Abre a posição de venda, ganha. Abre a posição de venda, ganha. Ou seja, o gradiente linear não é só para quando o mercado vai de um lado e vai para o outro, é justamente para se beneficiar desses momentos em que o mercado está enroscado numa região, que é aquilo que eu comentei, é a briga dos HFTs que estão empurrando ou para cima ou para baixo contra as regiões de muita liquidez do mercado. Então a gente está se beneficiando disso. Então aqui a gente está juntando o melhor de duas coisas. O mundo quantitativo nos diz as regiões de estresse. Nos diz, olha, existem regiões em que eu tenho aqui chances, probabilidades de venda e probabilidades de compra. Ponto. E tem uma outra estratégia que é muito lucrativa, que vocês já devem ter ouvido falar de mercado, que é gradiente linear. Você abrir várias linhas e fazer pequenos takes. O preço está andando, você está fazendo posição, take, posição, take, posição, take. E aí você pode fazer vários tipos de gradiente linear, como eu já expliquei. Então, quando você une uma estratégia quantitativa e um gradiente linear em cima dela, que é o que eu chamei de gradiente linear quantitativo, GL quant. Então, você está unindo o melhor dos dois mundos. Por isso que quando vocês observarem aqui o resultado dos backtests, vocês falam, não é possível isso. Está muito bonita essa estratégia. Sim, vocês veem que toda estratégia quantitativa ela trada, digamos assim, bem menos do que as estratégias convencionais. Né? Uma estratégia convencional, a banda de Bollinger, um IFR, um cruzamento de média, ou qualquer outra coisa que a gente pense ali, uma estocástico, né? TikTok, mínimas e máximas, dependendo do time frame que você tiver, você vai ter um monte de trade ali dentro do dia. Mas são trades que nem sempre são efetivos. São trades que às vezes você faz lá 600 trades no período e você não vai ter um fator de lucro relevante. Quando você vai para uma estratégia quantitativa como essa, você vai ver que tem dia que você não vai nem ter trade. Mas o dia que você tem trade, você tem resultados como esse. R$400, R$500, com poucos contratos. Então, é o que eu estou falando. A gente está aumentando a nossa eficiência porque a gente está indo para o lado quantitativo. Tá? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Esse é o robô. Quando vocês colocarem ele no gráfico, ele vai ter essa carinha aqui. Tá? Agora, vamos lá. Vamos mostrar o que tem, o que a gente precisa configurar minimamente para esse robô funcionar. Tá? Então, vou mostrar aqui os parâmetros desse robô. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bom, para quem já conhece os produtos aí da YKL Robots, a gente sempre tem uma seção aqui, ó, que trabalha com horários, tá? Horário de entrada, horário de saída, então esse robô usa os mesmos conceitos. A hora que começam as operações, né? E tudo isso aqui, pessoal, como vocês forem ver lá nos setups recomendados, foi feito um trabalho de muito backtest, muita otimização, tá? Muito teste visual, justamente para... Eu não vou recomendar investimento,
mas eu vou dar isso como um V0, já digamos assim, um estudo, tá? Que eu acredito, que eu estou usando já nas minhas contas, como um dos melhores, digamos. Eu peguei o melhor estudo do tempo de 3 minutos, o melhor do de 6 minutos e o melhor de 12 minutos. E o interessante é que eles não trabalham juntos. Isso a gente também vai ver nas próximas semanas, fazendo aquela junção, utilizando até o Python para nos assessorar com essas curvas. Não vai ser o escopo de hoje, mas vocês podem até ficar tranquilos que daria até para trabalhar com os 3 robôs ao mesmo tempo, instanciados, que é o que eu estou fazendo isso. Por isso que não utilizem isso como uma recomendação, vou fazer, porque, cara, não, vocês podem estudar, como sempre, mas eu entendi que são os melhores para o meu jeito de fazer trade. Tá? Então, vamos voltar aqui. Primeiro parâmetro é a hora de abertura. Vejam que eu não estou colocando, isso eu já vou comentar no vídeo de hoje, esses parâmetros de hora de abertura. Se o robô nunca começa às 9 horas. Se você for um cara bem agressivo, pode começar às 9 horas. E você já vai sair do mercado 9h15, 9h20 já vai ter a sua meta diária batida. Por quê? Porque o estresse das 9 horas realmente vai fazer você ganhar muito dinheiro. Só que você vai ter que estudar e vai ter que estar preparado para, digamos, ter contra você também muita alavancagem. Porque o mercado, no momento da abertura, ele acaba não respeitando esses indicadores, essa curva de retorno, porque ele está se ajustando do dia anterior. Então, às vezes, tem aqueles gaps gigantes até nesse horário. Tá? Mas o mercado, vocês já devem ter observado que na abertura, às vezes ele corre para um lado e imediatamente, em segundos, ele já corre para o lado oposto. Então, o que vai acontecer com isso? Eu já fiz vários estudos de abertura. Você às vezes se posiciona em vários gradientes lineares na abertura e quando o mercado volta, você já vai ter aquele gain de 500, R$ 1.000 no dia, em 15, 20 minutos. Se você tiver capital para isso, faça seu estudo. Eu não vou recomendar aqui como um setup, porque ele vai exigir muito mais capital que esses que eu estou recomendando. No futuro, vamos estabilizar, né, o robô, estabilizar esses setups, e aí a gente pode utilizar um setup de abertura. Mas entendam que, diferentemente de um setup que começa às 9h15, começar às 9 horas, vai fazer você ganhar muito mais dinheiro, mas tem que estar preparado a investir muito mais dinheiro. Tá? E a não se apavorar. De novo, isso é para um trader experiente. Você não vai, com um contratinho, ganhar essa montanha de dinheiro às 9 da manhã. Você teria que ser muito sortudo do mercado e ir, né, ao seu favor. Normalmente ele vai contra você durante um período, um tempinho, para depois sim voltar e ter todo o seu gain. Para um trader que não é experiente, não suporta ver ali, menos 300, menos 1.000, menos R$ 2.000, eu estou apavorando, vou fechar tudo. E daqui a pouco ele volta e você tem, às vezes, R$ 1.000 de ganho. Mas ele vai contra você. Tá? Então, cuidado com a abertura de mercado. Segundo ponto, horário máximo de abertura. Eu nunca gosto, nesse tipo de trade, de abrir gradientes lineares, principalmente depois das 3 da tarde. Principalmente no mercado como o dólar, que a gente sabe que à tarde é um mercado, até o próprio indicador, vocês vão ver que o mercado ele vai ficar ali no meio, ele não vai atingir extremos. Tá? Então, para evitar qualquer tipo de risco, eu já nem vou abrir novas posições a partir desse horário. Tá? E caso o robô ainda esteja com alguma posição aberta, algum gradiente que ainda não se fechou, ele vai encerrar às 17 horas. Esses são os parâmetros que vocês vão praticamente ver em qualquer tipo de setup dessa estratégia. Tá? Janelas de pausa, que são esses caras aqui, ó. A gente liga ou desliga janelas de pausa. Às vezes, por exemplo, o conceito de uma janela de pausa é: eu não quero operar na abertura do mercado americano, eu não quero operar na abertura do mercado brasileiro, às 10 da manhã, 5 minutos antes, 5 minutos depois. Esse é o conceito, tá bom? Então aqui você pode ligar ou desligar essas janelas. Lembrando que se você liga uma janela, nenhum trade novo vai ser aberto naquele período, incluindo os extremos da janela, o início e o fim da janela. Mas, se um trade já tiver antes da janela, tiver entrado antes da janela, os gradientes lineares vão continuar
acontecendo. O robô ele não para o gradiente linear na janela, justamente porque é o gradiente linear onde você ganha dinheiro. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui interessante notar. E dias da semana, como todo robô, você liga e desliga os seus dias da semana favoritos. Isso vocês já conhecem muito bem, não vou ficar batendo no martelo. Agora, o que é novo aqui? Essas duas sessões eu vou explicar. Tá? Está no e-book do robô, mas é importante também ter um vídeo explicando. Então, existe uma coisa que é isso aqui. É uma média móvel. E aí o tipo você coloca aqui. Por exemplo, nesse caso, uma média móvel exponencial de 7 períodos. Isso aqui vai dar para a gente um dinamismo, tá? Que é o que eu chamo de canal, que está aqui, por exemplo. Isso aqui forma um canalzinho de preço. Não é esse MAPS que está aqui. É um canal interno aqui, é como se fosse um canal aqui muito próximo desses preços aqui, ó, tá? Que não está plotado na tela do robô justamente para não confundir a visualização. Neste momento, depois no futuro podemos até colocar, se vocês quiserem. Tá? Este canalzinho vai justamente baseado nessa volatilidade do mercado. Lembra que todo conceito que eu gosto é dançar conforme a música. Não adianta eu falar que eu vou ter um take profit fixo de 1 ponto, de 2 pontos. Não, o mercado não sei. O mercado está volátil. Tem dia que eu vou ter um take profit maior, um stop loss maior, tem dia que eu vou ter takes menores e assim por diante. Então, baseado numa média, eu consigo ter canais, um canalzinho montado ali dentro, e com isso eu vou estabelecer justamente percentuais. Tá? Para quem já me acompanha que sabe que eu gosto desse tipo de estratégia. Tá bom? Que aí, por exemplo, eu consigo falar, dado esse canalzinho, eu quero meio canal para eu fazer um take profit. Tá? Imagina que você entrou ali vendido. O que é um meio canal? Pode ser 1 ponto, 2 pontos, tá bom? Dependendo da volatilidade. Então isso aqui fica dançando conforme a música. Então esse é o conceito dessa primeira média. Quanto menor a média, por exemplo, 5 exponencial, 4 exponencial, mais próximo, né, do candle atual você vai estar. Em que sentido? Que eu estou usando poucos dados do mercado, então esses canais ficam muito mais justos próximos dos candles atuais. Quanto maior a média, ou seja, 20 períodos, então você está pegando uma faixa grande no mercado. Aí o seu preço vai estar passando muito lá em cima, muito lá embaixo, porque depende se o mercado está vindo de cima, se o mercado está vindo de baixo. Então você vai ficar, digamos assim, com valores que para essa estratégia não é muito legal. Tá? Então vocês vão ver que todos os setups que eu estou colocando aqui vão ter médias de 5 ou 7, que são as melhores aqui nesse caso. Beleza, esse é o conceito. Agora, outro conceito que a gente tem que notar é esse conceito da regressão. O robô é totalmente parametrizado, então eu posso fazer vários tipos de regressão de segundo grau, que são esses parâmetros aqui, ó. Tá? Esses 3, basicamente. Então, aqui o que eu estou falando para o meu robô? Estou falando, robô, sabe essa curvinha aqui do MAPS? Ah, beleza. Então, ó, faz o seguinte, pega 18 períodos, que está aqui, pega 2 desvio padrão, e cada nívelzinho desse aqui, ó, eu quero que você coloque a distância entre eles de 0,7 ATR, viu? Pronto. É aí que se gera esse indicador dentro do robô. Então, novamente, vamos pensar aqui, ó. ATR, ele dança conforme a música. É a variação daquele preço. Por exemplo, aqui, ó, vejam que o distanciamento de cada nivelzinho está bem mais próximo do que aqui. Então, aqui nessa região, eu tinha um ATR, uma volatilidade maior do mercado. Tá? Para esses períodos que eu estou analisando. E aqui, o mercado já ficou mais de lado, ó. Toda essa região aqui já ficou menos volátil. Então, o que significa esse 0,7 do ATR? É um distanciamento dinâmico que a gente vai utilizar para a montagem dessas linhas. De novo, normalmente a gente vai ficar entre 0,5, 0,6, 0,7. Né? Não sei se vocês se lembram, se vocês acompanharam, dos
né, Joe Bidens dinâmicos, chicotadas dinâmicas, a gente utilizou mais ou menos os mesmos ATRs para poder entrar nos valores dos preços diários, que foram os melhores ATRs. E aqui, de novo, nessa estratégia, coincidentemente ou não, os melhores ATRs vão ficar nesses valores. Tá? Então, isso aqui já vai vir no arquivo de vocês, obviamente, como sugestão, é só para que vocês entendam isso, tá bom? Por como que é montado esse canal. Assim como a gente explicou na semana passada, esses inputs para o indicador são os mesmos. E aí a gente vai setar aqui se a gente quer fazer operação de compra e de venda no robô, então sim, né? Se bater lá em cima, no último nível, for querer vender, se bater lá embaixo, for querer comprar. Mas tem gente que não gosta de vender, ele só quer comprar, eu não vou vender dólar, porque é muito arriscado, tal. Bom, você pode operar só na compra. Tá? Então, daí que tem essa opção para você. E aqui, esse cara é o mais legal de todos. O que é essa funcionalidade aqui? Você ativa ou não, digamos, o automatismo do robô. Esse robô ele é legal porque do jeito que está aqui, se você deixar true, ou seja, o que está perguntando aqui? Você deseja rodar os seus trades de maneira totalmente automática? Sim. O que significa isso? Liga o robô, pum, vai embora e deixa ele trabalhar. Ele vai entrar nos pontos corretos, ele vai gerenciar todo o gradiente depois que entrou, né, num ponto, ele vai ficar gerenciando o gradiente linear, atingiu os seus takes ali, etc., suas metas, vai desligar e vai embora. Seja para o bem ou para o mal. Atingiu a meta de take, a meta de stop loss, ele vai desligar e vai embora. Só que, como isso aqui é para um trade experiente, você pode desligar, por exemplo, todos os outros parâmetros iguaizinhos, como eu estou mostrando aqui. Só que eu coloco falso aqui. Quando eu coloco falso, por exemplo, a carinha do robô é a mesma. Só que agora o comando inicial, quem vai dar a autorização para você entrar no primeiro trade é o usuário, através destes botões aqui, ó, de buy ou de sell. E a quantidade aqui, um contrato, 2, 10, 100, tá bom? Então o que significa isso? Significa que o robô ele vai virar um auxiliar para você, só que o comando inicial, você que vai estar monitorando aqui na tela, você vai ser aquele cara que gosta de assumir a responsabilidade, gosta de ficar ali suando na frente da tela do computador para ver, não, vou esperar o preço chegar porque eu tenho aqui uma análise e tal. Opa, esse preço vamos supor que chegou aqui na I3, nessa linha aqui, né? Eu já quero fazer uma compra. Então você vai aqui e vai apertar o botãozinho de buy. O robô vai abrir a compra. E a partir dali, ele vai gerenciar. Porque você já colocou dentro dele os parâmetros, qual que é o take, qual que é o não sei o que, qual que é o tamanho do canal, qual que é a regressão. Se o preço corre contra, ele vai abrindo aqui os seus gradientes lineares automaticamente, vai fechando. Então você só vai dar o primeiro comando. Porque você, usuário, vai meio que validar a região que você quer entrar. Tá bom? Então é isso, essa é a diferença. Então você não liga o automatismo full do robô. Se você ligar o automatismo full do robô, o que ia acontecer nessa situação? Ele ia entrar? Não. Porque o automatismo full ele tem que ultrapassar aqui, ó, essa linha azul. Essa daqui, ó. Essa linha azulzinha aqui, ó. Ele nem encostou. Mas se você tiver uma sensibilidade, tá chegando aqui, será por algum momento tal, o preço bateu aqui, nesse caso foi legal, porque ele bateu e voltou violentamente. Você poderia abrir uma ordem na mão, se você quisesse, clicando aqui no buy. Então esse robô é isso, você pode tradear junto com ele. Só que agora algumas observações. Se ele já estiver no meio de um trade, você não vai poder ficar clicando no buy ou no sell, ele vai dar uma mensagem de erro, porque ele já está com posições ali. Então, se você quiser fazer isso, você vai ter que encerrar todas as suas posições, que é o close all primeiro. Então, o que é o close all? É fechar tudo que está em aberto. Porque você também vai estar no comando, usuário. Você viu ali que não está legal por algum motivo, ou já atingiu um valor que, tá legal, já pegou aqui tantos reais. Close all, ele fecha tudo. Tá?
E aí você que fechou tudo, agora bateu mais ou menos aqui, ó, eu vou querer abrir uma venda, vai, clica na venda. Então você vai, através dos botõezinhos, poder ficar fechando as posições e ficar abrindo venda ou compra. E o resto dos gradientes lineares, o robô vai gerenciar sozinho. Você não vai ficar botando um gradiente linear onde você quiser, tá bom? Por isso que você vai ter que prestar atenção aqui nas parametrizações que você vai estar fazendo. Tá? Porque isso vai valer tanto para a operação automática quanto para a operação semiautomática. Então, presta atenção nesse robô. Eu tenho certeza que muita gente que vai deixar no falso vai ligar o robô e falar: meu robô hoje não funcionou, meu robô hoje não deu trade. Não, não deu. Porque ele está esperando o seu comando, que ele não está no full automático. Se você não deixar true aqui, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar esperando o usuário. Se você não clicar no buy no sell, ele não vai fazer nada. Eu estou operando, tá, das duas maneiras. Tem dia que eu estou fazendo algumas coisas, eu deixo ele no totalmente automático. E tem dia que até por uma percepção, a gente sabe que, né, o humano tem uma sensibilidade, tem uma percepção. Não, aqui acho que já está bom o preço e tal, eu vou fazer uma compra, eu vou fazer uma venda. Então eu dou o comando inicial e o robô ele só trabalha depois com os gradientes. Tá bom? Então é isso. Muito bem. Até aqui são os comandos essenciais, tá? Essa partezinha que eu já expliquei para vocês, vocês também vão ter que, né, prestar atenção, que é o tamanho do take de cada nível de gradiente linear. E aqui são os valores acumulados de take profit, stop loss, para cada vez que você abre ou origina uma operação nova. Por que que existe isso? Porque imagina que você tem vários níveis, você está abrindo um monte de nível de gradiente linear. O mercado está indo contra. Aí voltou um tanto, e como que você, sei lá, às vezes você aumentou um pouco a sua mão a cada nível, ele já atingiu um valor em reais, tá? Em moeda, em monetário. Ele já atingiu um valor X em reais. Você falou, não, para mim é o suficiente. Eu não quero correr o risco de ter que voltar até lá embaixo para obter, sei lá, 500, 1000, etc. Pô, bateu, voltou, correu contra a minha pessoa. Bateu 150, bateu 200, bateu 250 reais. Eu já vou fechar aquilo ali, porque se o robô encostar de novo, né, nas extremidades, ele vai abrir uma nova operação fresquinha, só que aí com o lote, primeiro lote possível. Então eu alivio a minha margem, eu alivio aquele bando de contrato que vai estar acumulado e saio no gain. Para isso que serve esse take profit acumulado. Tá? A operação está indo contra você, volta um pouco, você atinge aquele objetivo e o robô encerra todas as posições, para o bem ou para o mal. A mesma coisa é o raciocínio para o stop loss acumulado. Você pode estabelecer uma meta que, se os seus níveis de gradiente linear chegarem em R$500 negativo, em R$1.000 negativo, R$100.000 negativo, você vai fechar tudo porque atingiu o seu limite, eu não quero mais fazer trade. Tá? Então só tem que tomar cuidado com essas duas informações aqui. Muito bem, lote inicial, um contrato. Ou seja, o primeiro trade, ele vai abrir com um contrato. Ou você pode botar 2, 10, 100. Aí vai do apetite do dinheiro de cada um. Beleza? Show de bola. Esses filtros, pessoal, eu não vou explicar hoje, principalmente porque todos os setups sugeridos estão com esses filtros desligados. Vamos primeiro amadurecer algumas ideias para que vocês possam entender o que são esses filtros e como que eles vão proteger alguns usuários, tá? Na maioria dos testes que eu fiz, esses filtros eles não ajudam no acúmulo, né, do resultado acumulado ao longo do tempo, eles não melhoram esse resultado, tá bom? Mas eles protegem, digamos, em alguns dias que o mercado corre muito contra, tá? Então, deixa aqui. Próximo vídeo, semana que vem, a gente explica um pouquinho. Agora aqui, ó, toda essa parte aqui é interessante para o gerenciamento do gradiente linear. Então, o que significa isso? Você liga ou não o gradiente linear, tá? Você coloca quantos níveis de gradiente linear você quer, quantas linhas. Eu quero 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas.
E você vai colocando, que eu sempre recomendo trabalhar com os mesmos canais dinâmicos lá de cima, dos take profits lá de cima. Tá? Então você fala, olha, como que eu sei o distanciamento da origem, da linha original, para o primeiro gradiente linear? Eu estou colocando aqui, ó, a cada meio canal, que é o mesmo canalzinho lá de cima, eu quero que você abra uma linha, abrir uma linha nesse canal. Aí o mesmo distanciamento abre outro, o mesmo distanciamento abre outro, o mesmo distanciamento abre outro. Então quando você faz na mão ou o robô o primeiro trade, a primeira entrada, ele já tem uma estrutura interna que já sabe onde ele vai entrar. Né? Ou seja, você está vendendo todas as vendas de cima, está comprando todas as compras embaixo. É para isso que serve esse valor e esse tipo, para calcular o distanciamento de cada linha do gradiente linear. Tá bom? Eu gosto e recomendo que deixe dinâmico, como channel, como está aqui. Você pode transformar isso em pontos se você quiser. Ah, eu quero a cada 100 pontos fazer um gradiente linear. Tá bom, mas se o mercado não tiver volátil o suficiente? E se o mercado tiver muito mais volátil, 100 pontos talvez não seja nada. Tá? Então, toma cuidado de novo com coisas fixas. Trades quantitativos normalmente não são fixos. Tá bom? Volume. Duas maneiras de gerenciar volume, ou famoso lote. Você entrou com um lote na primeira posição, beleza? Beleza. Aí vai a seu critério. Eu quero que cada gradiente linear seja um lote. Um lote, um lote, um lote, um lote, um lote, um lote, 20 gradientes lineares com um lote. Beleza. Qual que é o seu fator? Qual que é o seu fator? 1. Não tem fator nenhum. Né? Ou seja, multiplicar por 1, fazer exponencial de 1 é 1. Agora não, eu quero que a cada gradiente linear eu quero dobrar a posição. Quero que no primeiro seja 1, depois seja 2, depois seja 4, depois seja 8, depois seja 16 e assim vai. Então o que eu colocaria aqui? Neste cara aqui, 2. Ah, mas eu não quero ir nenhuma em 2, eu quero colar 1.5. Pode. Você vai fazer uma exponenciação com 1.5. E deixa que o robô vai se preocupar em arredondar isso para um lote de verdade. Porque obviamente você não pode trabalhar com 1.5 lotes de mini dólar. Tá? Então o robô tem todas essas cálculos, essas funções para você. Esse é um ponto. Você tem um aumento, um factor que vai exponencialmente sendo calculado. Agora, uma outra maneira de você aumentar é fazer isso aqui, ó, que é esse parâmetro 1zinho aqui, que eu coloquei aqui. O que significa isso? Significa que a cada x linhas de gradiente, ele vai aumentar em uma unidade, não é exponencial, é uma unidade o seu lote. Do jeito que está escrito aqui, significa que a cada um gradiente, ou seja, gerou um gradiente novo, ele aumenta em uma unidade. Opa, gerou outro novo, mais uma unidade. Opa, gerou outro novo, mais uma unidade. Então, imagina a sua situação. Comecei com $1. Próximo vai para 2. Próximo vai para 3. Próximo vai para 4. Depois 5. Depois 6. Então, isso não é exponencial. Você está acrescentando uma unidade a cada X linhas. Ah, mas eu quero aumentar uma unidade a cada 2. Então, fica 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pode também. Então, normalmente, dá para a gente fazer isso sem ter que apelar para aquele fator, né, que vai exponenciando e você vai realmente alavancando demais. Tá bom? Por fim, para a gente terminar aqui e ir para um backtest, tá, que eu quero mostrar a estratégia. Você vai colocar os seus minutos, né, o seu time frame, vai colocar o seu número mágico, vai colocar o seu tipo de filling return. Para mini dólar e mini índice, eu recomendo que seja sempre FOC. Difícil a corretora não aceitar, mas caso ela não aceite, você muda esse parâmetro, por isso que ele está externado, né, externalizado, você muda ele para return, tá bom? Todas as operações que a gente está testando são day trade. No futuro, podem existir setups para ações, por exemplo, que não sejam day trades, por isso que esse parâmetro também está aberto no robô, mas no momento todos são day trades. Aqui você coloca o seu custo operacional por contrato, então no caso aqui por contrato de dólar. Então eu tenho aqui um custo, né, de emolumentos, etc, etc, de 1.07 para abrir um contrato e mais 1.07 para fechar um contrato. Aqui eu estabeleci o meu ganho diário, aqui eu estabeleci a minha meta de perda diária. Bateu um dos dois, o robô fecha tudo e não abre mais operação nenhuma naquele dia, ele se desliga no dia.
Então ele acorda de novo no dia seguinte. Esse é o parâmetro, digamos, final, né? Caso dê algum pepino em qualquer outra coisa lá em cima, bateu nisso aqui, realmente ele sai fora. Bacana? Então, o que eu gostaria de fazer aqui com vocês? Tá? Vamos lá. Vamos exibir aqui um testador de estratégia. Eu já deixei aqui todos aqueles parâmetros que eu coloquei aqui para vocês numa estratégia de 3 minutos. Tá bom? A gente vai testar aqui uma estratégia de 3 minutos com o setup recomendado de 3 minutos. Então, setup de 3 minutos, eu estou criando um gradiente linear, sim, com 6 níveis de gradiente linear, veja isso aqui. Eu estou pegando aquele canalzinho dinâmico, estou entrando com um canalzinho de 0.8, tamanho do canal um pouquinho maior, porque eu sei que 3 minutos é muito agressivo. Estou utilizando um fator de 1.6 e ainda aumentando uma unidade a cada gradiente, ou seja, eu estou utilizando as duas coisas. Tá? Isso que é a diferença lá daquele que eu acabei de mostrar. Estou começando com um lote, tá bom? Estou querendo, né, a cada rodada R$150, e aqui eu estou formando uma regressão de 18 períodos com ATR de 0.6, ou seja, não foge muito do que a gente falou. Obviamente tem que deixar o robô rodar sozinho, porque aqui, né, eu estou num backtest, não tem como eu interferir nisso. Tá? Então vamos fazer esse backtest de modo visual. Eu estou pegando uma data aleatória, que eu já vi que teve uns aumentos do dia 2/9 lá do ano passado, tá? No tempo gráfico de 3 minutos. Então eu ligo esse robô. Primeira coisa, deixa eu diminuir a velocidade, diminuir um pouquinho aqui o tamanho do gráfico, tá? Para que vocês possam ver. Que mais aqui que a gente pode fazer? Né? Então começou o robô, tá vendo? Ele começa, eu estou no WDO contínuo para fazer o backtest, sempre recomendo isso. Ele coloca uma série de informações aqui, mas na verdade esse trade, né, não tem trade nenhum aqui, nenhuma negociação. Ao começo do dia ele não conseguiu, né? Porque como ele começa às 9h15, tá vendo? Ó, aqui, se ele começasse às 9 horas, ele teria uma entrada. Como a gente já está, né, pediu para a primeira operação ser às 9h15, ó, quase que ele entra aqui, mas não entra, tá vendo? Cuidado só na visualização, porque este indicador, né, a curva, ela vai fazendo uns, digamos assim, uns recálculos, tá vendo? Que a cada candle ela vai sendo recalculada aqui para frente. Então, às vezes parece que quando você olha para trás, ah, mas bateu. Mas não adianta, não é só bater, ele tem que ultrapassar aquele preço no momento, naquele candle exatamente. Tá? Então, às vezes você, fiz um backtest aqui, parece que encostou e o robô não fez nada. Calma. Tá? É no momento, como está um pouco rápido aqui, ele tem que ultrapassar e voltar. Tá bom? Esse teste eu vou dar uma acelerada um pouco, porque a entrada dele, eu já executei, ele vai acontecer lá pela 1h da tarde. Tá? Então, eu pus aqui na velocidade máxima. Tá vendo? Ó, normalmente, a característica do mercado é essa. Da abertura, ele tem os momentos de estresse, ele quase bate nas bordas ou muito próximo da abertura. Depois ele fica, né, numa região que às vezes vai dar algum estresse entre 10, 10h30 também, mas na maioria das vezes ele vai ficar próximo da curva central, como vocês podem ver. Isso aqui está como se fosse online, numa velocidade muito rápida, tá bom? Então você vê que o preço fica ali navegando para cima e para baixo. Ó, agora está num período até de pouca volatilidade, começando a crescer um pouco, mas ele é difícil atingir os extremos. Tá? Vamos deixar chegar aqui próximo da 1h e vamos diminuir um pouco aqui a velocidade para que a gente acompanhe esse trade aqui, para vocês poderem ver o que está acontecendo. Ó. Parece que o mercado ele vai cair, tá vendo? Ó, a volatilidade já diminui um pouquinho e ó, agora o mercado vai dar uma explosão aqui para cima, se eu não me engano. Está quase chegando próximo ali da linha, 1h pouco da tarde. Vamos deixar ele abrir a primeira posição e eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder entender. Tá vendo que ele não vai abrir, ele vai ter que realmente ultrapassar. Ó, pausei. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Aqui, ó. Ó, na hora que ele ultrapassa, ele abriu a venda justamente aqui na linha azul, já posicionou o take profit aqui na linha vermelha. Tá vendo? E aqui na aba de negociação, aqui embaixo, a gente pode ver a venda de um volume no preço tal. Vejam que esse setup ele não tem stop loss individual de cada linha, mas a gente sabe que a gente tem dois tipos de stop loss, o acumulado
e o diário em grana. Então você consegue se proteger sim, tá? E o take profit já foi aberto aqui. Então ele sabe que naquele momento, aquele canalzinho formado lá de 0,8 é isso aqui em pontos. Então é de 52,17,5 para 52,21, tá? Ganho interessante, 18, uns pontinhos bacanas e não é tão scalper assim. Tá? Mas o que vai acontecer? Então o robô já está falando aqui, entramos com um tal, bacana, só que assim que a gente tem, né? Vamos deixar rodar mais um pouquinho, ó. O mercado vai contra a gente, tá? Ele está subindo, está subindo. Vamos ver se ele pega o próximo nível. Abriu, chegou num preço aqui, já abriu o primeiro, né, nível de gradiente linear, que a gente chama aqui embaixo, ó, de increase 1. Tá vendo? A primeira entrada foi aqui, ele já abriu a segunda. Vejam que ele vai abrir uma outra entrada com também outro take profit. Tá vendo? Foi lá em cima e já colocou um volume igual a 3. Por que o volume igual a 3? Lembra que eu pedi para ele? Olha, eu quero que você pegue o primeiro lote, multiplique, né, por 1,6, você faça uma exponencial de 1,6 e ainda aumente 1. Então, quanto que isso deu? Deu mais ou menos 1,6 arredondado, vai dar 2 mais 1, lote, vai dar 3. Então, eu estou aumentando até de uma maneira agressiva os lotes aqui, justamente esperando que o mercado volte rapidamente e eu já tenho um gain. Tá? Então o mercado voltou um pouquinho, mas mesmo assim não vai ser suficiente. Ó, ele vai contra a gente ainda, pegou mais uma posição, abriu mais um gradiente linear aqui em cima. Tá? Abriu mais um gradiente linear? Abriu, tá aqui, ó, e deixou mais uma linhazinha aqui. Então já abriu 8. Olha como esse negócio fica realmente exponencial. Porque eu estou trabalhando com 1,6 o fator e mais um ainda. Tá? Então esse negócio vai ficar realmente bastante exponencial. Já foi para em crise 2. Será que agora vai fechar? Vamos deixar rodar mais um pouco. Voltou, ó, voltou, bateu no take, viu que sumiu aquela linha? Bateu no take do gradiente linear 2 ou em crise 2, sumiu. Ele foi lá para o gain, ó, já fizemos quase R$100 aqui. Então no histórico aqui, ó, já veio esse take profit, ó, 240, porque eu estava com 8, né, lotes de dólar, tá vendo? 240, ó, apareceu aqui take profit. Já estou considerando as taxas, por isso que aparece esse withdrawal aqui, tá vendo? Pelo número de contratos, é isso que eu estou pagando de taxa. Beleza, vamos deixar rolar a operação. Aí beleza, o mercado vai fazer o quê? Volta para aquele ponto. Essa é a beleza do gradiente linear. Você chegou num ponto de mercado, deu um take profit de R$240. Aí o mercado está ali se debatendo, insistiu de novo naquele ponto. Olha, de novo, ele abriu uma operação com 8 contratos no mesmo nível que ele chamou de increase 2. Então, ou seja, limpou aquele nível. Foi no nível, fechou. Liberou a posição. Pensa que a posição está vaga. Então, o mercado chegou de novo naquele nível. O que vai fazer o robô? Abrir de novo o gradiente linear. E agora, o que vai acontecer? Será que ele vai abrir outro? Será que vai fechar? Será que vai contra a gente? Vamos lá. Parece que está indo contra a gente. Opa, abriu mais um nível aqui. Mais um nível com 16 já. Está começando a ficar pesado. Ó, já estamos com quase 1.000 negativos. Estou falando. Isso aqui é para traders experientes. Que sabem até o ponto que conseguem aguentar. Já está no aumento 3. E agora, o que vai fazer? Com 16 contratos de dólar. O que o mercado vai fazer? O mercado parece que está começando a voltar, ó. Pum, voltou. E quando voltou, ele já chegou em R$407 e fechou tudo. Ele até mostra aqui na aba diário, ó, que o take profit, como já estava com muito contrato, tá vendo? Ele atingiu, ultrapassou até demais aquele take profit acumulado. Já bateu, segundo ele, naquele momento, 462. E depois que fechou, né, o MetaTrader já faz até um pouco esse papel do slippage, na verdade ficou 407, que é muito rápido. Na hora que ele voltou, ele falou, opa, já mais do que atingir aquele objetivo, a gente tinha falado que era R$150, vou fechar tudo. Fechou tudo pra gente. Pronto, fechou, acabou a minha operação. Então, eu tive um rendimento bruto de 485, utilizei 72. Lembra que para comprar e para vender, essa é a soma da compra e da venda, tá? Então vai dar 36 de um lado, 36 do outro. E cheguei num líquido de 407,92.
numa operação que foi realmente, ó, foi testando a linha máxima, quando voltou, por isso que eu estou falando, se você não faz o aumento, você não vai voltar. Qual que é a sua expectativa, né? Só para a gente esclarecer aqui, para poder encerrar o vídeo de hoje. Quando a gente abriu essa venda aqui, se o mercado estivesse de lado, ele mais ou menos voltaria para essa região aqui, ó, próximo da média. Só que o que aconteceu? Essa média, ela foi subindo. Então, olha onde o mercado voltou, próximo à média. Por isso que a gente precisa, continua botando aumentos aqui, para que quando o mercado volta para a nova média, você já atinja o seu objetivo de ganho. Tá? Então, né, algumas pessoas, mas é um tipo de martingale? É um tipo de martingale, mas com uma estatística totalmente favorável, já que a gente está saindo aqui de uma região, ó, de regressão, falando, cara, esse preço aqui está muito alto. Daqui a pouco os players vão encontrar uma liquidez muito grande, que é uma região de liquidez muito grande de venda, e esse preço vai voltar. Tá? Então vamos só deixar esse gráfico rolar aqui, né? E agora não vai ter, vou até acelerar um pouco, não vai ter mais trade no dia de hoje, segundo eu vi, tá vendo? Ele até voltou, subiu e vai ficar enrolando aí. Tá vendo? Ele já, o indicador, ele já vai montando novas médias, novas curvas de retorno conforme o mercado vai. Ó, tá vendo? Agora já voltou tudo. Se a gente tivesse um pouco mais de paciência, teria feito até muito mais dinheiro do que a gente ia ter feito. Beleza? Então eu vou parar um pouco esse backtest. O objetivo aqui foi entender como esse gradiente linear funciona. Eu peguei justamente um dia estressante já no M3, que realmente o M3 ele vai dar mais estresse. Tá? Por quê? Porque é um tempo menor. Quando você vai para um tempo gráfico de, sei lá, 6, 12, você já vai ter alguns filtros melhores. Tá bom? Então agora, só para terminar, eu quero mostrar aqui para vocês só as curvas de backtest, tá bom? Então esse aqui é o e-book do robô, vocês vão encontrar ali no Drive, tá? Que vai estar na descrição desse vídeo. Todo robô tem um e-book, né? Tem um explicativo. Então eu vou direto aqui, tem toda a explicação, como vocês podem ver o que é estratégia, os parâmetros do robô, tá tudo muito bem explicadinho conforme eu falei nesse vídeo aqui. Agora, o que é mais legal é esta parte aqui dos resultados. Olha só que interessante. Então, o primeiro resultado, o primeiro backtest foi feito aqui no M3, tá? Esse cara aqui, ó, M3, com 6 níveis de gradiente linear, um ano, tá? De setembro, começo de setembro de 2022 até final de agosto de 2023. Olha aqui a expectativa matemática, 0,58 por trade, considerando aqueles 10 mil reais que eu falei que necessários, tá, para a gente não correr risco. O que isso geraria? 389% do capital você aumentaria. Tá? Então olha que curva bacana desse backtest. Tá? Com 3 minutos. Tá? Aqui, obviamente, eu comecei esse backtest com 20 mil na corretora, deixei 10 mil acima dos 10 mil, porque eu não sabia justamente quanto que isso ia me alavancar, mas, obviamente, ficou provado que 10 mil foi o suficiente. Tá bom? Então, foi um teste. Ou seja, o que vocês vão reparar? Que no M3 vocês vão ter muito mais trade. É o que eu falei. É um tempo gráfico que vai entrar muito mais. Tá vendo aqui? 673 trades. Né? Quando você vai, por exemplo, para um tempo M6, 6 minutos, né, mais ou menos com os parâmetros parecidos, você já diminui para 231 trades. Mas olha, a expectativa matemática está até melhor, 0,70 por trade. Só que você tem menos trades, então por ter menos trades, o seu capital no geral vai aumentar menos, 161%. Também observando o mesmo conceito de 10 mil reais. Mesmo conceito, mesmo período de um ano. Tá? O gráfico parece que fica até um pouco mais limpo, é como eu falei, só que você vai ter menos trades. Legal? Quando você vai para um M12, você também vai ter poucos trades. Eu até deixei aqui 10 aumentos, caso eu precisasse, no caso do M12. Mas também não utilizou todos esses aumentos. Depois vocês podem checar no arquivo, estou disponibilizando para vocês esses relatórios detalhados de cada backtest no drive aqui da documentação do robô.
E olha que interessante, expectativa matemática altíssima, 0,60 com 131%. Então, os três testes, no M3, no M6 e no M12, todos com 0,58, 0,70 e 0,60 de expectativa matemática por trade. Tá? Todos utilizando o gradiente linear. Agora, qual que é a diferença desse próximo que eu vou mostrar? Esse próximo eu fiz de propósito um M3 sem gradiente linear. O que significa isso? Significa que aqui eu estou utilizando só o conceito de bateu num extremo ou bateu no outro extremo, eu saio comprando ou vendendo um contrato. E tento fazer aquele take profit pequenininho e coloquei um stop loss 4 vezes maior. Mesmo colocando um stop loss 4 vezes maior que o take profit, olha a expectativa matemática, 0,34% por trade. O gráfico fica pior? Sim. Você passa por momentos de mais lateralização? Sim. Só que no mesmo um ano, você conseguiu fazer 209% em cima do seu capital. E aqui eu não preciso de um capital muito grande. Aqui com R$2.000 é mais do que o suficiente para eu começar. Então, se vocês têm assim, algo contra gradiente linear, não querem se aproveitar do gradiente linear, é possível desligar essa funcionalidade no robô e mesmo assim, como a gente está trabalhando numa região quantitativa, um indicador quantitativo, os trades são lucrativos, já considerando as taxas do dólar. Tá? Então isso é só para a gente poder, olha, o mesmo M3 sem gradiente, 0,34 por trade. O M3 com gradiente, 0,58 por trade. Então, gradiente linear, da maneira que a gente está estudando, óbvio, não existe só um gradiente linear. Vocês podem pesquisar outras 100.000 maneiras de colocar esse gradiente linear. Tá? Então, fica aqui digamos, esses estudos, tá? Para que vocês continuem estudando, já está lá disponível o robô, pode ir lá fazer 1 mês de aluguel na loja lá, tá? 1 mês de licença para que vocês testem, coloquem na conta, deixa rodando, aproveitem, estudem, façam os backtests, mas vejam que já para esse ativo ele respeita muito essa regressão, a gente vai ter lucros, tá, consistentes ao longo do tempo. Tá bom? Então espero que vocês gostem desse robô e até a próxima semana.